Gostaria, irmãos, de compartilhar para a nossa reflexão nesse dia de domingo, dia do Senhor. Você que está aí na sua casa, sentado no sofá, qualquer lugar, você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Hebreus, capítulo 12, onde a palavra de Deus nos chama a atenção. O título em negrito acima, em algumas Bíblias, na revista e atualizada, você vai encontrar o seguinte título: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. O 12, de 1 a 3, Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, transformadora. Fala, Senhor, conosco através da Sua palavra, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui estamos, colocamos a nossa reflexão nessa manhã com propósitos diários. É uma palavra bem prática. Eu acredito que uma grande maioria dos cristãos já fazem. E se não fazem, tem que fazer, porque ela é uma ferramenta importante que Deus deixou para nós, para que possamos nos edificar e edificar os outros também que estão do nosso lado. Aqui nós olhamos Hebreus, qual nós ainda não sabemos quem escreveu, ela é a palavra de Deus, mas não descobrimos ainda quem escreveu, se foi Paulo ou algum outro apóstolo, mas a verdade é que ela conta que nós deveremos imitar o exemplo de Cristo. E ela não só fala de Cristo, a seguir, também ela vai dizer que nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Quem é essa nuvem de testemunhos? Aí no capítulo 11, ela vai nos demonstrar que a galeria dos heróis, né? Quem foi essas testemunhas da fé, desses propósitos que nós queremos falar nesse dia? Abel, Enoque, Moisés, Sara, Abraão. Então temos bastante testemunhas que podemos apontá-los, e o livro de Hebreus vai então dizer que nós temos essa grande nuvem de testemunha. E nós queremos também entrar nessa quantia de testemunhas para que possamos então proclamar o Senhor Jesus através das nossas vidas. Então, neste dia, nós queremos colocar como título para a nossa reflexão, você aí na sua casa, nós aqui, tornamos juntos em um espírito, podemos então colocar como propósitos diários em nossas vidas. Nós temos que ter, aquilo que nós vamos falar aqui é diário. Como se come, como se toma água, tem que ser diário, né? Nós temos que fazer isso, porque nós somos filhos de Deus, e nós queremos deixar aqui essa reflexão. E o que nós podemos apontar aqui? Jesus, então, ele se torna o exemplo, né? O nosso exemplo, olhando para esse texto, Hebreus 12, de 1 a 3. Então Jesus, ele veio ao mundo, irmãos, com propósitos definidos. Aqui podemos até assustar, mas Jesus já sabia que ia morrer na cruz. Ele já sabia. Ele tinha esse propósito. Por isso que talvez, conjectura minha, em 3 anos ele trabalhou tanto. Ele sabia que ia morrer. Então, Jesus, ele não veio passear no mundo, mas ele veio aqui morrer na cruz por cada um de nós. E louvado seja Deus por isso, que preparou essa salvação para cada um de nós. Porque senão, como nós dissemos na Páscoa, muitos disseram na Páscoa, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria vã. Então Jesus, ele vem com esse propósito definido de morrer na cruz por cada um de nós.
salvar pecadores. E Paulo vai dizer, entre os quais eu sou um dos principais. E nós também temos que nos achegar a esse Deus, porque Ele veio com esse propósito de salvar pecadores, os quais cada um de nós nos enquadramos como pecadores, e nós precisamos de arrepender-se na presença do Senhor e receber como nosso Senhor e Salvador. Aí ainda Ele veio não só morrer na cruz, mas Ele veio salvar pecadores, mas Ele veio amar esse mundo como ninguém jamais amou. Nós podemos dizer nesses dias, tão difícil de amor uns pelos outros. Quem seria capaz de morrer na cruz por nós, por cada um de nós que estamos aqui, por você que está na sua casa, quem seria capaz de morrer, por cada um? Não, eu vou morrer por fulano, por Beltrano, por Cicrano. Não, mas Jesus vem e Ele morre por todo esse pessoal. Então Ele tem esse propósito definido. E vamos dizer ainda mais que Jesus veio ao mundo para amar tanto amigos como amou os seus inimigos. Irmãos, como que nós temos que imitar esse Senhor? Seguir o Mestre. Ele veio, amou os seus amigos, não só aquele que abraçava Ele, mas aqueles que pregaram Ele na cruz. E Ele disse aos seus inimigos, perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E muitas das vezes nossos inimigos não sabem o que fazem. Por isso é que eles nos atacam, é por isso que eles não nos veem como filhos de Deus. Mas o Senhor ensina que nós deveremos amar os nossos inimigos, até os nossos inimigos. Então, esse exemplo de propósitos diários, Jesus mostrou isso na sua vida, e nós vamos então passar eles daqui a pouco. Então, irmãos, ainda na introdução, é comum para pessoas em empresas definirem seus propósitos, não é verdade? E cada um de nós também nós temos os nossos propósitos, mas muitas das vezes longe da casa de Deus. E nós sabemos aqui que os pastores, o pastor, cobra muitos propósitos para a igreja também. Nós temos que pensar em casa, pensar no nosso trabalho com propósitos, mas e para a igreja que nós pensamos? Para nós mesmos, Então também é um momento de avaliação sobre esse propósito. O que nós devemos mudar em nossos propósitos, Tirar aquilo que não deu certo, aquilo que não está dando certo nos nossos propósitos, colocar outros propósitos. Nós então podemos fazer isso quando nós avaliamos os nossos propósitos, ou as nossas metas, ou aquilo que nós buscamos, porque alguns propósitos, por que alguns propósitos não foram atingidos? O que aconteceu? Eu fracassei, alguém não deixou, faltou dinheiro, faltou oração. Então, nós temos que avaliar por que os nossos propósitos não foram atingidos. O que faltou? Eram alvos certos? Não só para mim, mas para com Deus também. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que colocar isso na presença do Senhor. Então, no texto que nós lemos, Hebreus, capítulo 12, o Senhor nos faz comparar a carreira cristã, a corrida que está para nós. Cada um de nós andamos, nós estamos caminhando, e nós temos que ter esses propósitos, tanto, vamos dizer assim, se podemos dividir isso, a corrida secular, a corrida espiritual, já que nós não poderíamos separar isso. Mas para ser vencedor, então, é preciso primeiro estabelecer regras, propósitos, alvos para a gente chegar. E quando você sabe, então, para onde vai, você não perde tempo. Nós sabemos para onde nós vamos. Então, tem hora que a gente fica perdido e a gente não sabe para onde vai. E a gente fica perdendo tempo. Então, nós temos que ter propósitos definidos. Eu vou viver 100 anos. Em 100 anos, o que eu quero nesses 100 anos? É muito tempo, eu acho, Mas, nesses 100 anos, o que você quer? O que você quer fazer? A gente não faz nada, porque não tem propósitos. Tem gente que não acontece nada. Então nós temos que ter propósitos definidos para não perdermos. Ou então você descobrir seus propósitos lá já aos 80 anos, já aos 90 anos. Tem gente que descobre os propósitos lá na frente. Aí já passou 50 anos, já perdeu 50 anos da sua vida, vamos dizer assim. Então, o Senhor te colocou aqui na terra com esses propósitos. Você tem que ter esse propósito. Eu queria que neste dia
gostaria de falar em alguns propósitos que você deve colocar em sua vida. É básico, todo cristão, como eu já disse, tem que ter esse propósito. Primeira coisa, você vai dizer, pastor, mas você vai dizer isso para mim, eu já estou careca de saber, mas às vezes nós não fazemos. Você sabe, mas não faz. Primeira coisa, então, que nós deveremos fazer como propósito diários é ler a Santa Palavra todos os dias, todo. Assim como nós nos alimentamos, assim como nós sentimos falta da água, assim, nós temos que sentir falta da palavra. É ela que edifica nós, porque nos faz pessoas melhores, a palavra de Deus. É essa palavra que nos muda. Não é igreja, não é pastor, absolutamente nada a não ser a palavra do Senhor. É ela que nos corrige. Quando ela fala, toda voz, toda se cala, porque ela é que tem o poder de transformar. Se não for pela palavra, irmãos, nós não iremos então ser pessoas melhores. Por que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias? Porque ela é o nosso manual. É o nosso manual. O que é manual? É aquele que vem indicando as instruções do produto que você vai usar. Se você compra um microfone desse aqui que nós estamos tendo, já queria agradecer aos irmãos que nos forneceram, isso aqui vem com manual, dizendo, né, que ele pode usar 2 pilhas, que ele tem um botão que liga e desliga, né? Então, esse é o manual. E o manual do homem, qual que é? Está aqui, irmãos. A Bíblia diz que tudo está aqui. Diz quantos dias o homem vai estar na terra, diz que Jesus vai voltar, diz sobre que nós temos que melhorar. Se você quiser saber sobre a sua vida, a palavra de Deus, nós não precisamos ir em videntes, em alguém que descubra, mas descobrir quem somos nós, através da palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus. Primeiro propósito diário que nós temos que ter em nossas vidas é ler a palavra. Muitas das vezes nós não lemos. Nós temos na prateleira, nós usamos para vir à igreja, nós lemos só na igreja, mas nós temos que robustecer a nossa fé, a nossa esperança, porque ela é remédio para as nossas almas, é remédio para cada pessoa. Tem pessoas que o médico receita remédios para todos os dias, não é verdade? Tem gente que toma remédio todo dia. Eu conheço pessoas assim. Mas, se nós quisermos ter saúde espiritual, leia a palavra de Deus, descubra. Eu conheço pessoas que já leu a Bíblia, vamos dizer aí, umas 7, 8 vezes, né? Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia. Se não, comece, coloque isso como propósito na sua vida, na sua vida diária, coloque isso. Ela é remédio para as nossas almas, então nós precisamos ler essa palavra de Deus todos os dias. Assim a Escritura é nos receitada para todos os dias, senão teremos complicações. Olhe para a pessoa que não toma remédio, que o médico deu, né? Se ela não tomar aquele remédio diariamente, o que pode dar nela? Voltar os sintomas que o remédio curaria. Então, a nós também, se nós não lermos a palavra, que é remédio para nós, que o Senhor Jesus deixou para nós seremos pessoas complicadas, nós teremos complicações nessa nossa caminhada. Então, irmãos, leia a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, mesmo ainda que você não entenda a palavra de Deus, porque nós particularmente não entenderemos completamente toda ela, mas nós temos que ler. Temos que ler. Que Deus nos abençoe para que a gente leia essa palavra todos os dias. O Salmo 119, 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119, 97. Há 2 elementos muito importantes nesse versículo. O primeiro é o amor pela palavra. Nós temos que amar a palavra. Devemos aprender a amar a vontade de Deus, amar as leis do Senhor, que está proposta na sua palavra. Esse amor nos levará ao segundo elemento, que é o contato com ela. Todos os dias manusear. O salmista faz questão de enfatizar que meditava todo dia na lei do Senhor. Isso significa que a palavra de Deus fazia parte da vida dele.
Não é só aos domingos, não é só uma vez por mês, não é só quando tiver dificuldade, não é só quando trovejar, não é só quando chegar o momento da dificuldade, mas todos os dias, faz parte das nossas vidas. Todo dia, para tomarmos as nossas decisões, para nós aprendermos, para colocarmos os nossos planos em prática, então nós precisamos ler a Santa Escritura, a Santa Palavra, e agindo dessa forma, então você irá colher diariamente os benefícios por uma vida vitoriosa, lendo a Santa Palavra de Deus. Irmãos, ela está em nossas mãos ainda. Tem lugares que não podem ler a palavra, não tem a Bíblia. E nós temos, às vezes, nas nossas casas, nós temos a facilidade de ter até um punhado de Bíblias. E a gente ainda acaba não lendo. Mas é básico para o cristão. O cristão tem que ler a palavra. Todos nós temos que ler a palavra. Coloque nos seus propósitos diários. Primeira coisa, ler a Santa Palavra. Uma segunda coisa, como propósito diário para a igreja, para o povo de Deus, também nós já falamos aqui, e você sabe disso, mas muitas das vezes nós não fazemos, e nós então aprendemos que temos que orar todos os dias. Gostaria que você fizesse isso. Ao acordar, já pensava assim, agradecer a Deus por colocar os pés no chão e saber que está vivo, e depois partir para a sua oração. Eu aprendi com o Carlos, o pai do Caio, fazer isso aí, né? E todos os dias, vou lá no filtro, pego um copo com água. Não, isso serve para mim, não estou ensinando você. Isso é para me lembrar a orar. Não que o copo com água faz alguma coisa, de jeito de maneira alguma. Mas é que, para lembrar a gente, que você acordou, você vai ali, e tem que orar. E através disso daí, nós podemos lembrar da nossa família, né? Orar pela nossa família, orar pela nossa igreja, orar pelos irmãos, orar pelos enfermos. Nós temos tantos pedidos de orações. Então nós precisamos orar, pedindo a Deus que Ele nos proteja, ainda mais nesses dias que estamos passando. E como Ele tem protegido a igreja. E como a igreja tem se colocado em oração. Não vimos tantas pessoas orando em outros tempos como agora. Não pode se reunir, em Costa Rica se reuniram nos carros, parece que hoje vão se reunir, ou estão se reunindo na Afonso Pena, uma igreja aí, para orar. Então nós nunca vimos tantas pessoas orando nesses dias, mas eu gostaria de que você fosse um cristão que não esperasse a coisa apertar para você orar. Ore antes, se prepare antes. Então, propósito diário em nossas vidas, ore a Deus, ore. E não precisa ser orações longas. Se puder, ore longamente. Mas se não puder, nós vimos no decorrer, e você vai ver na palavra de Deus, que apenas uma palavra Deus ouviu. Não precisamos dizer muitas coisas, mas Deus, na sua misericórdia, quando alguém disse, socorre-me, Ele socorreu. Ajude-me, Ele ajudou. Então nós precisamos, aí apenas ter um contato com esse Deus. Ore, propósito diário nas nossas vidas. Além de ler a palavra, você tem que fazer orações. E Jesus também é o nosso exemplo para a oração. E nós, como nós já falamos aqui, Deus é soberano para responder às nossas orações. Nós não brigamos com Deus, nós não mandamos em Deus. Nós precisamos aprender como Ele orou a oração ali no Getsemane, quando antes dele passar pela cruz, sabia que ia morrer, então ele ora pedindo ao Pai, olha Pai, quando ele soou gotas de sangue, ele vai dizer assim que se fosse possível passar aquele momento, aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Senhor. Essa é a nossa oração, né? Essa é a nossa oração. Deus, nós queremos isso, mas seja feita a tua vontade. E nós vamos aceitar, porque ela é soberana, porque ela vem de Deus, e porque ela é boa para cada um de nós. Então, saiba que você tem que orar constantemente, de acordo com o que o Senhor nos ensinou. Então, quando nós oramos, Ele alinha os nossos propósitos, Ele ouve, Ele faz a gente descansar nas respostas da oração que nós temos. Seja sim, seja espere, seja não, as nossas orações, então, alinhada com Deus, nós vamos descansar no Senhor, porque aquele que está conosco é maior e pode nos oferecer o que o nosso coração muitas das vezes quer, que não é da vontade dele. Então, além de ler a palavra, além de fazer orações, uma coisa diária em nossas vidas, e que nós temos esquecido,
né? Nós temos esquecido. É proclamar o Salvador todos os dias, né? E é claro que aqui você vai me dizer, olha pastor, mas eu proclamo o Senhor com a minha vida, amém por isso, né? Eu proclamo o Senhor através das redes sociais, mas, irmãos, a cada dia o nosso vizinho está precisando dessa proclamação, né, que é o querigma, no grego. É importante que nós proclamamos o Salvador todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque Ele que vai dar alegria àquela pessoa que precisa, Ele que vai dar salvação àquela pessoa que precisa, é Ele que vai dar esperança àquela pessoa que está do nosso lado, muitas das vezes precisa. Então, além de ler a palavra, além de fazer orações, nós temos que proclamar o Senhor, através da nossa boca, através de distribuição de Bíblias, através de uma palavra de consolo, através de uma oração, através de uma visita. Você proclama esse Senhor Todo-Poderoso. Então, no nosso diário das nossas vidas, nós temos que colocar essa proclamação. É importante falar de Jesus. Presta atenção nisso aqui, ó. É importante falar de Jesus, porque muita gente não conhece o verdadeiro Jesus. Sabia disso? O verdadeiro, das Escrituras. É esse que está aqui. O verdadeiro Jesus. Continuando, o povo constrói um Jesus à sua própria maneira. Um Jesus que só serve para me abençoar. Um Jesus que só serve para me curar. Um Jesus que só serve para me beneficiar. E nós então precisamos saber que nós precisamos olhar para o verdadeiro Jesus. Algumas religiões constroem Jesus do jeito que eles querem. Mas nós temos que olhar para a palavra, que aqui está o verdadeiro Jesus. Aqui ele ensinou, o que ele deixou para cada um de nós. Nós precisamos então saber que os seus propósitos estão aqui. Que criamos, às vezes, esse Jesus, que nós falamos, não, eu vou fazer isso e ele vai me entender. Nós criamos ele dessa forma. Então, irmãos, olhe para a palavra. Há uma multidão acreditando que pode simplesmente escolher algumas frases ditas por ele. Ou seja, pega um versículo e cria esse Jesus. Nós temos que ler a palavra inteira, a Bíblia inteira. Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos então ver esse Jesus e saber que nós não podemos pegar simplesmente algumas frases ditas por ele e fora de contexto, e às vezes com o nosso próprio entendimento, não olhando para as Sagradas Escrituras e criar esse Jesus através das suas frases. E viver sem se comprometer com o Evangelho. Quando nós fazemos isso, nós criamos um Jesus para nós mesmos e nós não temos um comprometimento com o Evangelho. O que o Senhor nos chama é para termos esse compromisso com o Senhor Jesus. O Jesus da cruz. Jesus, então, podemos ensinar que Ele é o Filho de Deus, que Ele voltará. Esse é o Jesus que pede para você se arrepender dos seus pecados, que pede para você melhorar a sua vida, que pede para cada um de nós construirmos uma casa na rocha. Esse é o Jesus das Sagradas Escrituras. É esse que nós temos que proclamar. É esse que nós devemos a toda a nossa adoração. Então Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sem Jesus não há salvação. E nem a vida abundante que tanto a Bíblia promete, nós queremos tê-la. Falar de Jesus todos os dias deve ser o desejo ardente de todo cristão. De todo aquele que proclama o Senhor, daquele que fala que é do Senhor, proclamar esse Senhor. Às vezes nós falamos, olha, para nós falta tempo, para nós falta coragem, nós somos tímidos. Nós falamos isso, e nós vimos isso no decorrer da história bíblica até. Os profetas falando nisso, né? Sou gago, não passo de uma criança, mas nós temos que proclamar esse Senhor. Falar. Não com a boca, não só com a boca, mas através também do nosso proceder. Às vezes a gente fala uma coisa e com o nosso testemunho a gente faz outra coisa. Aí não vale proclamar esse Salvador, porque nós não vamos garantir realmente que somos de Cristo. Então, irmãos, e para finalizar, finalmente, propósitos diários, além de ler a Santa Palavra, além de fazer orações, além de proclamar do Salvador todos os dias, o que nós temos que fazer? E o que nós estamos passando nesses dias? Enfrentar as tribulações.
Se nós formos olhar no decorrer da história, irmãos, como nós já falamos, o povo de Deus não teve paz de jeito nenhum. Mas uma coisa é certa, o Senhor sempre esteve com eles. Olha no começo da história, século I, até nós chegarmos a 2020. Então nós precisamos ver que nós precisamos enfrentar essas tribulações, porque o Senhor está conosco. Deus permite a tribulação, para quê? Para chamar a atenção da igreja, para nos instruir, para fortalecer a nossa fé, para a gente aprender alguma coisa. Eu mesmo aqui, irmãos, contando aqui de mim, né? Quem diria que a gente estava aqui? Foi alguma coisa para a gente partir para essa questão de nós falarmos aqui e você estando na sua casa ver. Isso foi uma atitude que nós tivemos que tomar para não deixar a igreja sem um alimento espiritual. Então, essa pandemia, essa tristeza que a gente passa hoje, serviu para a gente fazer isso. Colocamos esse negócio aqui, como que é? Sensor, colocamos lâmpada espiando nossa igreja, se os ladrões estiverem aí aqui dentro, nós vamos ver. Né? Então, olha, não foi só dificuldade, mas bênçãos também. Então, esse momento de crise, momento de dificuldade, tribulações, serve para instruir a igreja. E talvez você aprendeu aí também, você que está aí na sua casa, aprendeu a ter saudade do seu irmão, aprendeu a ter saudade da palavra, aprendeu a valorizar mais algumas coisas nessa vida. Eu não sei se nós vamos sair melhores ou piores pessoas do confinamento, mas eu prefiro apostar que vamos sair melhores. Melhores pessoas. Aqueles que perdoam, aqueles que amam, aqueles que entendem o irmão, que ele não é igual a você. Nós podemos entender uns aos outros, como Jesus nos entendeu, e como ele perdoou os seus inimigos, como perdoou os seus críticos. Então, irmãos, nós temos que saber, com os propósitos diários, enfrentar as tribulações. A gente enfrenta as tribulações. Quando você vai para o trabalho, quando você pega a avenida para dirigir, quando você vai pagar a sua conta. Então você enfrenta essas tribulações. E tribulações pequenas. E prepare-se, irmãos. Preparemos nós para que possamos enfrentar tribulações que virão pela frente. Então Deus permite para instruir a igreja, para chamar a atenção, para nos corrigir. No reino de Deus, não há tribulação desprovida do propósito de Deus. Sabemos disso, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Davi disse: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Nós estamos refazendo a vida nesse momento aí. Você, junto com seus filhos, conhecendo melhor o seu filho, não é verdade? Conhecendo melhor sua esposa, conhecendo melhor o seu esposo, ficando ali dentro juntos. Né? Então nós precisamos aí saber que há benefício para essas dificuldades. O Senhor refazer a nossa vida. Refaz a nossa vida, Senhor. Paulo disse: porque a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando nós passamos pela tribulação, nós passamos por ela e vamos ao encontro do Senhor. Mais uma tribulação, mais um encontro do Senhor. E está preparado para aqueles que passarão por essas dificuldades uma glória excelente, uma glória eterna, que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 17, 18. Irmãos, então são essas coisas que deveremos considerar. Deveremos ter propósitos. Nós não podemos andar sem esses propósitos. Primeiro deles, ler a Santa Palavra. Segundo, fazer as nossas orações diárias. Proclamar o Salvador todos os dias das nossas vidas. E, finalmente, a última, enfrentar as tribulações, sabendo que o Senhor está conosco, sempre. Está conosco todos os dias, ele disse, até a consumação dos séculos. E basta a gente confiar. Nós iremos confiar. Ao nascer, ao morrer, ao passar por tribulações, o Senhor está conosco, Ele é o nosso Deus, e louvado seja o seu nome. Finalmente, irmãos, conclusão. Ter propósitos na vida é saber onde queremos chegar. É ter um compromisso com Deus, através daquilo que nós já dissemos. Que o Senhor edifique a sua igreja, que o Senhor robusteça a nossa fé, que nada, né, como diz lá em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Cristo.
Nada vai nos separar, nem morte, nem tribulação, nem nada. Nós vamos continuar firmes e inabaláveis na presença do Senhor, mas para isso nós deveremos fazer os nossos exercícios devocionais diários. Não só ir à igreja, mas ler a Santa Palavra, orar, proclamar, enfrentar as tribulações com o Senhor todos os dias. Que o Senhor abençoe a sua igreja, hoje e sempre. Vamos cantar o hino de número 400, caminhando assim para finalizar a nossa reflexão nesse dia. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela seja o esteio, Senhor, das nossas vidas, que nós baseamos a nossa vida na tua palavra, Senhor. Aquilo que ela manda a gente fazer, que nós possamos fazer, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia saber que nós temos que ter esse propósito diário de ler a tua palavra, de fazer as orações, de proclamar o teu evangelho e, ó Deus, de passar pelas tribulações, sabendo, Senhor, que o Senhor não está ausente das nossas vidas, Pai, porque o Senhor mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e a tua igreja crê nisso, Senhor, e a tua igreja anda sob essa égide, Senhor, da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor está com a tua igreja, o Senhor tem protegido a tua igreja, Senhor, e nós queremos proclamar a glória, a honra, o louvor, a tua majestade, Senhor, que tem cuidado da tua igreja. Fica conosco, Senhor, durante a finalização desse dia, que possamos, ó Deus, edificar as nossas vidas, que esta palavra que lemos, Pai, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, possa edificar as nossas vidas e, Senhor, acrescenta aquilo, Senhor, que nós não falamos aqui. Teu Espírito Santo esteja na direção da edificação da tua igreja. Obrigado, Pai. E agora, irmãos, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus, com todos os irmãos e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.
encerramos, irmãos, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus continue a nos abençoar e nesse dia a edificação da igreja possa ser pelo nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe.